Queridos, eu convido você a nós continuarmos meditando na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. A carta aos Hebreus fala da superioridade de Jesus. Lembre-se que foi um livro, uma carta escrita para aquela comunidade de judeus que tinham entregue a vida para Jesus e que com o tempo, com a perseguição, começaram a querer voltar para o Antigo Testamento. Começaram a querer voltar para os costumes do Antigo Testamento, da guarda do sábado, da necessidade de estar constantemente no templo, da necessidade da mediação de um sacerdote, inclusive do sumo sacerdote. Esse pessoal tinha começado a seguir Jesus e estava voltando, estava abandonando o caminho simples de caminhar com Jesus e queria a religião. Então a carta aos Hebreus é a superação da religião. Aí Deus inspira o autor para colocar a igreja de novo nos trilhos, no rumo certo, porque só tem um rumo, e o rumo é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele não só é o caminho, mas ele é o pioneiro desse caminho, de acesso livre, eterno ao Pai, de misericórdia, de amor e de graça. Oh, aleluia, estou contente, hein? E hoje nós queremos continuar, o capítulo 4 foi ministrado pelo João, sobre o descanso de Deus. Tem que descansar no Senhor. O descanso não é no sábado nem no domingo. O descanso é um estado de espírito, onde você sabe que a tua esperança, a tua fé, a tranquilidade, a motivação das tuas forças, o desejo seu maior é o descansar em Deus, descansar em Jesus de Nazaré. Você precisa descansar um dia na semana assim, porque você não é máquina, não é de ferro. Se você trabalhar 24 horas, você vai morrer, estafado de estresse e cansaço. Então o descanso não é mais sábado ou domingo, não. O descanso é Jesus de Nazaré. É descansar nele, independente de qualquer dia que você pare para descansar. Mas tenha tempo para você, tenha tempo para Deus, mas descanse em Jesus. Então nós aprendemos com João sobre esse descanso, no capítulo 4. E hoje vamos terminar o capítulo 4, que é a partir do versículo 14. Ele continua dizendo então, olhe para o texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que alcancemos graça, misericórdia e graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É uma outra versão que diz assim. Queridos, nós estamos diante de um texto que vai falar agora. Nós vimos que Jesus é superior a tudo, superior a toda a criação, superior a homens, superior a anjos, a principados, a poder, a domínios. E aqui ele vai falar que esse Jesus é um sumo sacerdote, e que por ele ser um sacerdote eterno, principal, único, existe a possibilidade de chegar a um trono. Ele está dizendo que tem um trono. E o trono que ele visualiza aí já não é mais um trono da realeza, não é mais um trono de juízo, não é mais um trono de julgamento, não é mais um trono de supremacia celestial, é um trono de graça, da graça de Deus. Ele fala que é para chegar nesse trono, porque nele se alcança misericórdia e graça, perdão e favor. Entretanto, a base desse trono é a graça de Deus. É um trono totalmente revestido da graça. É que nós, quando pensamos em trono branco, nós que gostamos de escatologia, já imaginamos um trono branco do juízo, aonde se extingue nações, se lançam no inferno, no fogo que arde, né? No lago que arde com fogo e enxofre. A gente gosta dessas figuras de condenação. Mas aquele que entendeu o espírito do Evangelho, ele não se alega com essas propostas. Porque ele compreende que existe um trono
da graça de Deus, porque a graça é a causa sustentadora de todas as coisas. Nós vimos no primeiro capítulo que Cristo é o Criador de todas as coisas e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. É o favor imerecido de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus que sustenta a vida, sustenta o universo. É o favor de Deus. Aí eu aprendo que toda relação, toda percepção, toda compreensão da vida, ela tem que ser baseada a partir dessa proximidade desse trono de graça. Agora ele começa a dizer por que existe um trono e por que esse trono é acessível. Porque quando você pensa num trono, num gabinete, por exemplo, na nossa política, na nossa administração que é presidencialista, quando você pensa lá no gabinete do Palácio do Planalto, que inclusive invadiram hoje lá, né? Invadiram o Planalto, invadiram o Supremo. O pessoal está bem parecido com o pessoal lá da esquerda, que invadia tudo também, né? Quebrava tudo. Não sei se está fazendo se tem alguma diferença, não sei. Vi isso de longe nos negócios. Mas quando a gente pensa lá no gabinete, nós vemos um gabinete que é inacessível, passa por segurança, passa por tudo, por protocolo, por agenda, para chegar, ser acessível a quem está mandando. Agora nós vimos aqui que há um trono que é totalmente acessível e é o trono de Deus. Ele vai comparar, dizendo que Jesus agora, olha, versículo 14, nós temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu. Por quê? No Antigo Testamento tinha um homem, que era o sumo sacerdote, que só ele podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, ofertando sacrifício de manhã e de tarde por ele e pelo povo, e no dia da expiação, uma vez no ano, ele entrava para poder apresentar-se no Santo dos Santos, onde só ele, só o sumo sacerdote podia entrar. Deus não era acessível na religião judaica. Aí o escritor vem dizendo, gente, vocês querem voltar para esse sistema de não acessibilidade a Deus? Vocês querem voltar a esse sistema em que necessita que alguém vos represente diante de Deus? Não. Vocês têm agora alguém, um sumo sacerdote que é Jesus, que entrou para sempre na presença do Pai e que é filho de Deus. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Esse era o sistema de culto, onde a oração dele era que valia, onde a intercessão dele que valia, onde ele oficializava no templo que era descendente daquela ordem sacerdotal, os filhos de Arão. Só eles podiam ser sacerdotes, era uma classe exclusiva. E o povo dependia desse homem. O povo dependia desse mediador, esse que mediava, esse que intercedia diante de Deus. Aí esses irmãos que tinham entregue a vida para Jesus, estavam voltando ao templo, essa necessidade de alguém que intermediasse a fé e a presença deles diante de Deus. Então o retorno à religião para aquele povo era cair da fé, o capítulo 6 vai dizer isso. Porque o maior sacrifício, a possibilidade do encontro com Deus, ficou claro em Jesus. Não porque eu consegui chegar, ou porque a humanidade conseguiu chegar, mas porque Deus resolveu descer. Deus resolveu descer. Deus resolveu aproximar-se. Ele fala, gente, vocês têm agora um sumo sacerdote que, inclusive, foi tentado em tudo. Que, inclusive, sofreu as mazelas humanas. Um sumo sacerdote, Jesus, que pode identificar-se com você, que não é diferente, porque a gente imagina que Jesus sofreu as tentações que ele sofreu, inclusive lá no monte, e toda a vida sua, a gente acha que ele sofreu aquilo como Deus, mas ser tentado como Deus é moleza. Não, ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem, porque quando ele encarna na pessoa de Cristo, o que acontece? Ele abre mão da sua glória, ele esvazia-se do seu poder, ele age aqui, inclusive, dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo. Tanto é que o texto de Mateus disse que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. Ele era homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você.
experimentado no sofrimento, vai dizer o Isaías. Era homem que chorava. Lembra, ele chorou. Ele sofria, ele se compadecia. Ele tinha fome, tinha sede. Ele tem um texto que diz que ele deixou a multidão e se ausentou num lugar para descansar. Ele também sentia cansaço. As vulnerabilidades que nós temos, Jesus também tinha. A única diferença e a grande diferença é que ele não pecou. Porque ser tentado não tem problema nenhum. Todos nós somos tentados em todas as áreas das nossas vidas. A dificuldade nossa é que nós cedemos à tentação. E ao cedermos à tentação, nós pecamos, nós perdemos o alvo, nós ofendemos o próximo, nós ofendemos a Deus. Mas ele está dizendo, olha, esse sumo sacerdote agora é totalmente diferente desse sumo sacerdote que está lá no templo. O templo ainda existia. Aquele sumo sacerdote tem que oferecer sacrifícios todo dia por ele, porque ele cai em tentação, ele peca. Mas vocês têm agora um intermediário, um mediador, que em tudo conhece o sofrimento de vocês. Ele não está dizendo algo que é inatingível, não. Ele sabe da dor humana, ele sabe da miséria humana, ele sabe que a condição humana é condição pecaminosa, ele sabe que viver nesse mundo não é fácil, ele sabe que estar no sofrimento diante da opressão e da escravidão de Roma é terrível, é desanimador. Mas ele tem suficientemente capaz de socorrer aqueles que são tentados, possibilitando com que eles não pequem. Jesus de Nazaré, porque há um só Deus e um só sumo sacerdote, um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele é teu intercessor? Ele é teu sumo sacerdote? Ou você está à procura de homens, querido? Ou você quer ainda uma religião de sumos sacerdotes, aonde a oração minha, porque eu sou pastor, é mais poderosa que a sua? Claro que não! Aonde, pastor, fala aí com Deus, porque Deus não está me ouvindo. Se Ele não está ouvindo você, não vai me ouvir também. Mas é verdade que Ele ouve a mim e ouve a você, porque Ele nunca deixa de ouvir, Ele pode deixar de atender, quando é por nosso bem. Mas nós queremos até templos, nós queremos sumos sacerdotes, nós queremos vestimentas sacerdotais que nos distinga, porque nós necessitamos urgentemente de alguém para seguir, de alguém que seja o nosso mito, o nosso ícone, o nosso referencial, alguém que inclusive incorpore um poder, que incorpore uma santidade que quase que intocável. Não me relo, não posso falar com você não, irmã, misericórdia, eu não falo com você que eu estou muito cheio de Deus. Esse Deus aí é muito estranho. Porque o Deus que eu sabia que era, o humano que eu sabia que era cheio de Deus, aliás, que era Deus acessível, era Deus comunicável, era Deus que tocava, era Deus que abraçava, era Deus que transformava água em vinho, era Deus que se compadecia, era Deus que caminhava, era Deus que ressuscitava mortos, era Deus que abraçava, era Deus que gastava tempo com mulheres samaritanas e pecadoras, era um Deus do meio da gente, era um Deus tocável, era Jesus de Nazaré, o nosso sumo sacerdote. Oh, aleluia. Ele diz, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, eu não preciso de mais. A grande dificuldade nossa, amados, é que nós queremos coisas palpáveis, tocáveis. Nós queremos olhar para alguém que inclusive tem um discurso de maior santidade que a minha. Porque em olhando para esse espelho que aparentemente é mais santo que eu talvez me inspire a segui-lo. Mas isso aí é necessidade de sumo sacerdote. É necessidade de que alguém fale de você para Deus e Deus para você. Não, nós temos agora um sumo sacerdote que entrou no céu, esse sumo sacerdote é Jesus de Nazaré, e você pode falar com Ele aonde você quer. Porque Ele conhece a tua fraqueza. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo, mas pastor, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade. Quando o crente fala em dificuldade, normalmente é dificuldade moral, é alguma tentação que está passando. Será que Deus não vai ficar chateado comigo? Eu falo, nossa, vai ficar chateado mais que você. Ele já conhece até o teu pensamento, filho. Antes de você errar, ele já sabia, inclusive, que você ia errar. Porque você está maquinando esse trem desde muitos anos. E a gente fica envergonhado com Deus, é igual Adão, né? Ô Adão, cadê você? Estou peladão aqui, ó, pequei.
vou fazer uma roupinha aqui de figueira, de trancinha de folha. Falou, não adianta você tentar consertar o teu equívoco, que é eu que tenho que providenciar a roupa certa para você não tem capacidade nem disso. Aí a gente fica envergonhado, achando que Deus, nossa, Deus deve estar chateado comigo. Meu querido, Deus te vê, Deus é constante, e Deus é acessível para você. Ele fala, nós temos um sumo sacerdote, no versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O sumo sacerdote do templo, que aquele pessoal queria voltar, era o sumo sacerdote que não podia nem tocar nele, que não podia nem chegar perto dele. Imagine se você tivesse lepra, ou se a mulher tivesse no período menstrual, ou se tivesse algo que saísse sangue, você não podia nem chegar perto dele. E outro detalhe, ele não compadecia da sua fraqueza, do seu sofrimento. Inclusive, sabe o que ele fazia? Fazia conchavo e acordos com Roma, para poder oprimir o povo daquela época. Era 2 sumos sacerdotes. Existe um negócio desse? Lucas diz que tinha 2, o Anás e o Caifás, é só um. Como é que tinha 2? Tinha 2 porque era política. Estava assim com Herodes, botaram o Herodes só de fachadinha, como o rei de Israel, mas quem mandava era o Pilatos, que era o governador. E sumo sacerdote tinha 2, porque o conluio político era grande. E o pessoal, ao invés de compadecer-se do sofrimento do povo, passando fome, dores, enfermidades, não estavam nem aí, estavam lá no templo, oferecendo sacrifício e discursando de forma hipócrita e incoerente, falando de um Deus que não era o Deus de Jesus de Nazaré. Enquanto o verdadeiro sumo sacerdote estava no meio do povo caminhando e dizendo, as minhas ovelhas, essa multidão é como ovelha que não tem pastor. Então esse sumo sacerdote que é Jesus, ele se compadece de você. Eu me compadeço dependendo da tua dor. Se eu estiver bonzinho, de repente eu tomei com raiva, você falar da tua dor, falar, não quero saber de você não, irmão, você plantou esse negócio, você colhe isso aí e se lasca para lá. Né? Eu sou humano. Mas eu gosto, eu tenho uma certa facilidade de compadecer da dor do outro. Entretanto, eu ainda sou falho. Mas Jesus de Nazaré não. Ele sabe da tua fraqueza. Conta para Jesus onde é a sua dor. Tinha até um corinho, né? Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Você tem confiado nesse sumo sacerdote? Ou você ainda quer alguém que te represente diante de Deus? Mas eu comecei dizendo que tem um trono de graça, que só é acessível porque esse sumo sacerdote abriu o caminho. E nessa noite eu quero que essa mensagem, primeira do ano, seja cravada pelo Espírito Santo na tua mente, no teu coração. Que existe um trono que sustenta o universo, esse trono é trono de graça, não é trono de justiça, não é trono de juízo, não é trono de potestades, existe todos esses tronos, mas todos eles estão abaixo desse trono da graça. E que agora é possível chegar, é possível encontrar com Deus. Ele fala então, olha que coisa linda, no versículo último, assim como, tendo esse homem chamado Jesus que morreu e entrou na presença do Pai, intercede por nós, tendo tudo isso, sabedores de que existe um homem chamado Jesus, que é Deus e que se compadece do nosso pecado, da nossa dificuldade, da nossa fraqueza. Ele fala, então, diante disso, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para sermos ajudados no momento da necessidade. Por que você corre para tudo quanto é lugar? Por que você busca ajuda em profeta? Uns vai na cartomante, outro vai na encruzilhada, outro faz uma campanha, outro vai no santuário não sei de onde. A gente acaba dificultando a nossa vida. Talvez o desejo, o zelo é verdadeiro, que eu quero resolver o meu problema, eu quero ser socorrido. Mas aqui está dizendo que existe já um lugar que você pode chegar. Mesmo pecador, mesmo fraco, você pode chegar. É o trono da graça. E esse trono é para alcançar o quê? Primeiro, misericórdia.
Porque sem misericórdia é impossível viver. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, e a cada manhã elas se fazem novas, elas se renovam. Então, primeiro eu chego diante desse Deus nessa postura de pecador confesso. Eu acho que essa noite nós podemos pegar essa mesa como metáfora, como figura pedagógica para nós exemplificarmos do que o texto diz. Existe um trono da graça. Ele não é literal, mas que assim seja, como figura. E nesse trono da graça, que essa mesa da graça, essa mesa da comunhão, essa mesa que relembra o Cristo, essa mesa que relembra a vida de Jesus, essa mesa que relembra o sofrimento, as angústias, as torturas piores, físicas, emocionais e espirituais que o Cristo sofreu, essa mesa que revela e que nos lembra, que nos traz à memória não só a sua morte, mas a sua ressurreição, vencendo a morte com a vida, essa mesa, de repente, é esse trono, esse lugar da graça. E essa noite você pode chegar a essa mesa. Primeiro, para achar misericórdia. O que é achar misericórdia? Só é digno de misericórdia quem compreende e se enxerga como pecador. Porque quem acha que é santo, que é perfeito, não precisa de misericórdia, nem de perdão. Quem reconhece que é falho, quem reconhece que é inacabado, quem reconhece que está longe da santidade exigida por Deus. Aliás, quem consegue entrar na presença de Deus? Quem consegue ser santo com as suas forças? Ninguém, absolutamente ninguém. Então, esse chegar nesse trono da graça para alcançar misericórdia, você chega num trono que é de graça, mas ali tem misericórdia. Que até a misericórdia de Deus é sustentada pela graça. Porque se a misericórdia de Deus não fosse sustentada pela graça, ela agiria muito mais como juízo, como eliminação, justiça e juízo. Esse trono é um lugar do perdão. Misericórdia é perdão. Perdão de Deus. Perdão das culpas que às vezes você carrega até hoje. Você começou o ano culpado. Inclusive culpado que você não emagreceu, né? Culpado que você comeu demais na virada do ano, no meu caso. Culpa porque o teu candidato perdeu, ou porque ele ganhou, porque está todo mundo culpado, né? De tão ruim que ficou o negócio. E você tem culpado com tudo. Aqui é o lugar da misericórdia, de Jesus perdoar você e você esquecer. Ah, mas tem gente que carrega essa culpa no coração. Minha culpa, minha tão grande culpa, sim, é para confessar. Senhor, eu sou pecador, eu sou culpado, mas a tua misericórdia, o teu perdão, o sacrifício do Senhor na cruz, é o que me possibilita deixar a culpa para trás e caminhar, de cabeça erguida, prosseguindo para o alvo. Então essa noite, ao você aproximar desse lugar, dessa mesa, que você lembre que existe um trono da graça. Claro que ele não é geográfico, ele é a presença, ele é Jesus. Esse trono não é lugar, esse trono não é móvel, não é um móvel, não, esse trono é o próprio Cristo. Ele é a graça encarnada, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, diz Paulo na sua carta a Tito. Então esse trono, ao você aproximar-se nessa noite para participar da ceia, que você aproxime certo da misericórdia. Nós temos dificuldade de receber o perdão de Deus, sabia? Nós temos dificuldade de receber o perdão de Deus, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho. Porque no fundo nós queremos achar que tem mérito em nós, que eu não sou tão ruim assim, que eu sou até gente boa. Aí eu tenho dificuldade de receber perdão de Deus, porque eu acho que eu me banco. Não, chegue nessa noite, nesse trono da graça, e receba misericórdia, mas chegue dizendo, Senhor, ó, se não fosse a tua mão, eu já tinha sido destruído. Se não fosse a tua graça, se tu olhares para minhas dificuldades, para os meus desvaneios, para minhas desconfigurações, inclusive para a minha culpa, eu não consigo sobreviver. Mas eu me aproximo desse trono de graça para receber perdão, receber misericórdia. Eu chego com o meu coração contrito, sim, porque é um coração contrito
e quebrantado o Senhor não despreza. Eu chego com esse coração quebrantado diante do trono de graça para receber o quê? Receber o perdão. Está consumado, está tudo perdoado, está tudo pago. Eu sou filho, sou aceito por causa da cruz, por causa do sumo sacerdote que entrou nos céus e está com Jesus. Aleluia. Você precisa do perdão de Deus nessa noite? Aproxime-se com confiança. Não aproxime de qualquer jeito, não. É com convicção de fé. Ah, mas eu não estou sentindo que sou perdoado. Aí você precisa sentir, filho. Você não precisa sentir que vai perdoar, não. Você precisa de crer. Sentir, às vezes, acontece de a gente sentir, a presença de Deus, etc. Mas você precisa de confiar que você está perdoado. Quais pecados seus estão perdoados e os meus? Todos. Quais? Todos do passado, todos do hoje, todos que eu vou cometer, até o fim da minha vida. Está perdoado, o preço está pago. Então aproxime nessa noite. Escute, comece o ano, mas comece bem. Comece o ano na caminhada com Jesus. Você já começou o ano, claro, dia 1º. Mas o ano de comunidade, de ajuntamento, de encontro, comece ele bem. Aproxima, querido. Há um trono da graça para você. Sabe onde ele é? Dentro de você. Aí ele fala, para que alcancemos, para que recebamos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual a sua necessidade? Qual que é a sua necessidade? É de confiar mais? É de perdão? É financeira? É financeira? Gasta menos, daí no outro ano você começa a ganhar mais tranquilo o coração. É? Gastou demais, passou o cartãozão para baixo, para cima, viajou, e agora vai ficar 6 meses pagando aquele trem. Mas se você tiver questão de pagar, não tem problema não. Fique pagando sem culpa. Mas isso aí não é necessidade, não, isso é vaidade. O que é necessidade? Necessidade é comer, beber, vestir. Saúde. Um pouco de saúde, porque todas não tem jeito. Qual que é a tua necessidade nessa noite? Deus está aí para você achar graça para resolver a necessidade. É o sofrimento? Tem sofrimento que é difícil, até porque cada um tem uma compreensão do sofrimento. Mas eu quero dizer que esse Jesus, esse sumo sacerdote, está aí para te dar graça. Às vezes as coisas não acontecem no momento. Talvez o que você pediu em 2022 não aconteceu nada. Mas o Senhor continua com graça. Continua te sustentando. Jesus também compreende a nossa necessidade. Qual que é a tua necessidade? Em qualquer área, emocional, material, psicológica, espiritual. Chega ao trono da graça e tenha a favor de Deus na sua vida. Levante cedo, querido, e perceba que o favor de Deus é sobre a sua vida. Levante cedo e sabe que a bondade do Senhor te seguirá todos os dias da sua vida. É a bondade que segue, a bondade e a fidelidade de Deus que me segue. Não é eu que sigo tentando ser fiel, não, eu tento, mas não consigo. Mas é a bondade e a fidelidade que me seguirão todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque o Senhor é o meu sumo sacerdote, está no céu, porque o Senhor tem um trono da graça para que eu e você chegamos constantemente. Aleluia! E aonde é esse trono, meu filho? Aqui na comunidade? Não, aqui é só simbologia. Essa é a mesa da ceia. Esse trono é dentro do teu coração. Não é mais lugar. O pessoal lá achava que era lá no templo de Jerusalém. Falou, não, não é aquele trono, não é altar do sacrifício, não é altar do incenso, não é santo dos santos mais, não é sumo sacerdote mais, agora é dentro. O Espírito Santo mora dentro de você. Você é o templo sagrado de Deus. O altar, esse trono que existia lá no templo, o altar também é você. Você é o altar de Deus. O que eu quero tentar passar para você nessa noite, que esse trono da graça que existe, ele não é geográfico, ele é dentro de você. Então o templo é você, o trono, o altar é você. Porque aonde se sacrifica é o altar. Lembra do Abraão que foi levar o menino para sacrificar? Lembra da samaritana que perguntou onde é que sacrificava? Jesus falou que é em espírito, em verdade. Então você é o templo, você é o altar, e o sacrifício é você.
não é um cordeiro, nem boi, nem as pombinhas do Antigo Testamento, que o pessoal queria voltar. Não. Agora, o sacrifício perfeito foi Jesus. Mas agora você é o sacrifício que deve ser sacrificado. Que ele falou, ofereçam, portanto, Romanos 12, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E o Hebreus vai dizer mais para frente que, portanto, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. O que você pode dar para Deus? Você mesmo. Ah, mas eu quero entregar para Deus a Gabriela. Não adianta. Porque o máximo que eu fiz é entregar ela para Deus quando eu fiquei sabendo que a mãe dela estava grávida dela. Que eu nem sabia que era ela. Só falei, Senhor, está aí no ventre da tua serva alguém que é teu. É do Senhor. Mas eu não posso oferecer outro ser no altar a não ser eu mesmo. Então, nessa noite, aproxime-se do altar do Senhor, desse trono da graça, oferecendo a você mesmo. Inclusive, oferecendo essas fraquezas que você tem. Fala, Senhor, está vendo eu aqui? Está vendo eu o jeito que eu sou, Jesus? Então, mas eu aproximo diante do Senhor. Porque o Senhor já está dentro de mim. E quem sabe, aleluia, quem sabe nessa tua presença, eu possa ser transformado, porque eu sei que nessa tua presença só existe misericórdia e favor, e graça imerecida. Que você caminhe, meu amado irmão, não só esses 300 dias, 360 dias que faltam de 2023, mas toda a sua vida com essa certeza, há um trono da graça e do favor de Deus. E o trono branco é de Deus. Eu não quero saber quem que ele vai julgar naquele trono branco. Já falei para você que, se botar eu lá para julgar, levo todo mundo para o céu comigo. Ainda bem que ele não vai por eu. Porque como eu recebi graça, perdão, eu quero que você receba graça e perdão de Deus todos os dias da sua vida. Você tem um sumo sacerdote, que é Jesus, que está diante de Pai, olhando e falando, olha lá, o Caleb está triste, Senhor, cuida dele. Olha lá, o irmão Duarte está passando por luta, cuida deles, Pai. Há um intercessor no céu, é Jesus, mas não está no céu só, está dentro de nós. Está dentro de nós. Está fraco? Clama por Ele. Você está assim meio monstrinho, né? Esse meio Adãozão, tem hora que o Adão encarna na gente, né? Você olha assim e fala, Paulo Costa, Adão, né? Paulo Aparecido Costa, Adão. Né? Muito carnal, muito duro, ignorante. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou, você não tem um trono dentro de você? Eu estou dentro de você. Escute a minha voz, e a minha voz é manso e suave, Jesus convidando, a alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus Cristo, canta aí, eu não sei a letra, do alma cansada, vem já. Oh, querido, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim e encontrarão descanso para a alma de vocês. É esse Jesus que eu quero que você tenha certeza da presença dele. Você pode perder casa, perder emprego, perder casa, perder carro, perder familiares, você pode perder tudo, mas se você não perdeu essa convicção de fé no teu coração, você não perdeu nada. São apenas coisas que passaram e que serão ressignificadas por causa da graça e da misericórdia desse trono que habita em você, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos participar desse momento?